Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amigos, familiares, simpatizantes, patrocinadores, obreiros e líderes da obra de Deus. Me chamo Michel Pereira dos Santos, sou fruto da presença do Espírito Santo, sou fruto de oração da minha mãe, sou fruto do ministério da Igreja Batista Fogo e Glória da cidade de Manduri. Agradeço aos pastores, agradeço ao ministério, a minha mãe, minha família, a todos que abraçaram a minha causa e a todos que rejeitaram a minha causa. Lembrando que eu digo minha causa, mas na verdade não é a minha causa, é a causa dos céus. Porque Jesus, ele veio para todos, mas nem todos os aceitam, como de fato é para aceitar. A palavra amor é muito conhecida e muito ouvida, mas ao contrário de atitudes que são mostrados os contraditórios da palavra. Fácil é eu falar que amo, mas eu fazer a demonstração do verdadeiro amor. E hoje eu falo que te amo, mas de repente, alguns minutos depois ou amanhã, eu estou te odiando. Eu estou falando mal de você, eu estou te desejando mal ou até mesmo fazendo mal a você. Então isso não é amor. Amor, ele vem do sentido de sofrer quando a pessoa sofre, de chorar quando a pessoa chora, de sorrir quando a pessoa sorri. E o verdadeiro amor é aquele que não exclui. É aquele que, na pior das hipóteses da outra parte, essa pessoa vem e abraça. Falar de amor é fácil. Fazer a demonstração é difícil. A diferença é quando eu estou bem cheiroso, bem arrumado, eu sou bem aceito. Mas quando eu estou fedendo, quando eu estou sujo, imundo ou drogado, eu sou rejeitado. Quando eu erro, o povo me define por causa de um erro. E o ser humano não se define por um erro. Então preste atenção se realmente existe a essência do amor em você. Eu quero falar aqui do Ministério Provocadores de Milagres. Um ministério que tem a origem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a origem dele nasceu dentro do sistema carcerário, na cadeia pública de Mogi das Cruzes. Aí é que está. Você sabia que Deus está levantando homens com coragem, homens que não têm medo de falar a verdade, homens que desmascaram, homens que não aceitam o erro e muito menos a mentira. Estou sendo duro, grosso dessa forma, porque o momento me faz ser assim. A gente está vendo hoje uma mentira nos altares, a gente está vendo hoje uma mentira nas igrejas, a gente está vendo hoje uma mentira na família, uma mentira em todos os lados. Porque a falsidade também é uma mentira. Falar que ama, mas não demonstrar o amor é uma mentira. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Porque às vezes eu falo, mas os meus frutos não condizem com o que eu falo. Esse Ministério Provocadores de Milagres, ele nasceu da seguinte forma. Eu vou para alguns dias na rua, não me lembro exatamente, mas vamos para uma semana já na rua. E há 40 dias atrás, 40 e poucos dias atrás, eu fui detido para uma investigação, devido ao meu passado e devido a uma denúncia. E Deus me levou ao sistema carcerário pela 5ª vez. E só agora, nesses poucos dias, eu tive realmente um encontro com Deus. Não porque fui eu que encontrei a Deus, mas Ele que me encontrou. Assim como Saulo a caminho de Damasco, Jesus foi até ele. Então, dentro desses 40 dias que eu fiquei preso por investigação, Jesus foi até mim e me transformou. Hoje eu sou essa pessoa totalmente transformada por Deus, graças à boa, perfeita e agradável vontade dele. Antes de ser preso, eu estava orando a Deus. Eu tinha saído da cidade do interior, tinha saído da casa da minha mãe, do meu pai,
por questões pessoais e também porque eu queria algo diferente. Estava cansado da mesmice, do comodismo. Eu sou uma pessoa que eu não aceito a mediocridade. Eu faço acontecer. E eu estava na cidade de Suzano, trabalhando com reciclagem e orando a Deus. Falei, Deus, me dá um sinal, me dá uma direção. Eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais. Aonde eu fiz a seguinte oração, o seguinte pedido. Ou o Senhor me dá uma direção, ou então já me tira da terra. Eu estou cansado de sofrer. Estou cansado de ver muita coisa errada. Isso me traz uma ira. A Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Não podemos dar lugar ao pecado, que traz a consequência de quem dá lugar à ira. Podemos nos irar sim, mas não dar lugar à ira. Então, com essa questão, Deus me respondeu. Tirei minha identidade no poupa-tempo, mas uma abordagem de uma viatura constou que eu estava sendo procurado. Falei, mas como se eu tirei a identidade no poupa-tempo? Fui levado para averiguação e foi expedido um mandato de temporária por 30 dias. Dentro desses 30 dias, prorrogou para mais 10 dias. Só que isso foi a resposta de Deus. Com uma semana que eu estava dentro do cárcere, Deus me deu a resposta. Deus falou, você não pediu para me te dar uma direção? Tá aí a direção. Só que eu não tinha entendido ainda. Falei, mas direção, eu vou ficar preso. Uma questão que caberia para mim mais ou menos de 9 a 15 anos de cadeia. Agora, presta atenção. Presta atenção. Durante esta uma semana, existia ali antes dessa uma semana um pastor que estava fazendo a obra, mas só orava e pregava. Legal. E ele estava fazendo a vontade de Deus. Porém, Deus tirou ele. Os cultos acabaram. Interessante que a cela 5 da cadeia pública de Mogi das Cruzes estava fechada. Aí Deus tirou eu, mais um da cela 3, tirou outros de outras celas e trouxe também da cela 2, da triagem, e abriu a cela 5. E ali despertou em mim o desejo de fazer oração ali na cela. Eu falei, Deus, mas eu não estou preparado para isso, não estou capacitado. Aí o Espírito Santo vem e fala, ele não chamou capacitado, ele capacita. Enfim, pedi autorização para os meninos ali da cela, aceitaram, a gente começou a fazer oração. Do nada, a cela 4, vizinha, começou a louvar. No outro dia, louvando a madrugada inteira. E aquilo me chamou a atenção, eu chorei e senti a presença de Deus. E na tranca solta, que é onde a gente toma sol no pátio, conversei com a rapaziada da cela 4 e chamei para fazer uma união. Vamos fazer um culto Bonde da Fé. Lá é chamado Bonde da Fé. Vamos fazer um culto para todos. Aceitaram. Tomamos a frente. Abrimos o culto chamado Bonde da Fé. O inimigo já se levantou no primeiro dia. Na cela 3 existia um rapaz que era do candomblé. Ele brecou o culto. O culto foi encerrado. Fiquei triste. Mas aí, Deus pegou ele lá, sabe? Oh, Deus fazendo a obra. Eu amo esse Deus, rapaz. Pegou ele lá. No outro dia ele falou, ô gente, é o seguinte, me perdoa, não quero interromper nada, mas eu sou de outra religião, é que se o bicho abaixar aqui, não tem ninguém para expulsar. Eu falei, mas tem sim. Jesus. Enfim, aonde ele autorizou, olha só, os cultos não interrompeu mais, só que pediu para a gente diminuir. A gente diminuiu, vamos agir com inteligência, né? Se fazer de tolo para ganhar os tolos. Dessa forma, até ele começou a louvar a Deus, gente. Enfim, fui me consagrando, né? E em outra cela, Deus pegou um vaso lá, um presbítero, que Deus tomou ele na unção, estava escondendo o cajado. E Deus agiu com alguns afastados, obreiros da casa do Senhor. Deus restaurou. Esse é o verdadeiro avivamento.
Na onde eu passei o cajado, nada mais justo para essa pessoa. Porém, não demorou 3 dias, o cajado voltou para minha mão. O negócio era comigo, aí eu entendi. Deus falou, essa é a resposta que eu tenho para você. A resposta não é você ficar preso, a resposta é a obra que eu tenho aí dentro. Então, falta de algumas igrejas, falta de alguns pastores a visão real de ganhar almas. Irmãos, Deus, ele chama, Deus, ele escolhe. Mas se eu não faço a minha parte, Deus levanta outros. E se Deus não levantar outros, as pedras clamarão. Então, nós do cárcere estamos sendo levantados por Deus. Existe profecia de Davi Miranda, existe profecia lá também dos Gideões, que Deus iria levantar dentro do cárcere homens que iriam trazer o avivamento de Deus na terra. A última geração do concerto. Eis-me aqui, Jesus. E quero dizer que eu sou falho, não sou 100% perfeito, tá? Mas eu amo a santidade, eu amo minha vida no altar. E às vezes dá até medo, porque quando a gente faz a obra, Deus revela o oculto e o escondido. E falta algumas questões, né, gente? Oração, jejum, busca. Eu acho que o avivamento, ele não acabou. São os interesses, a busca que se acabaram por conta de trabalhos, por conta de contas, por conta da família. A palavra fala, buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais vos serão acrescentadas, e é isso que eu tornei a fazer. E dessa forma o cajado voltou para minha mão e eu falei, agora entendi, Deus, essa é a sua resposta, então eis-me aqui, vamos lá. Irmãos, comecei a me consagrar, coloquei minha vida no altar, Deus começou a me usar naquele lugar pela misericórdia, não estou falando para uma soberba, eu sou ferramenta, eu sou vaso, estou quebrado, Deus está consertando, tá bom? Vou ser bem claro, curto e grosso. Mas uma vida de oração e de jejum tem que ser primordial na vida de uma pessoa, principalmente para nós, conhecedores da vida do crime, e assim vai. Irmãos, Deus começou a fazer uma obra maravilhosa dentro desses 40 dias, lá nesse cárcere onde eu assumi a igreja. E eu disse que a cela 5 seria uma cela diferenciada, que Deus só iria colocar a gente ali que ele tinha propósito. E realmente foi assim, gente. As outras celas enchiam, mas a 5 não. Só ia para lá quem Deus tinha propósito. Olha o mistério. Deus começou a fazer a obra aí. Na onde houve conversões, aonde houve reconciliações. E, irmãos, é tão interessante que uma pessoa em outra cela queria se matar. Quando ouviu a igreja, a palavra do Senhor, fazendo a diferença, essa pessoa pediu para o diretor, me põe naquela cela, por favor. Ele foi colocado na nossa cela e Deus livrou ele do suicídio. Deus expulsou o espírito dele. Teve um outro ocorrido também de um rapaz, injustamente foi preso. Um trabalhador, um homem honesto, um homem transparente. Hoje é meu amigo. E me ajuda quando eu preciso. E ele veio, irmãos, ele andava na quadra, no pátio, procurando um lugar para ele se enforcar. Ele veio desesperadamente na nossa cela. Falou, pastor, por favor, ora por mim que eu quero me matar, eu não aguento mais, eu estou injusto aqui. Irmãos, oramos. Deus também repreendeu o espírito do suicídio. Essa pessoa hoje serve a Deus. E detalhe, Deus tirou ele. Além de Deus tirar muitos que estavam lá, Deus só levou pessoas lá para se consertar. Teve um jovem que, não tinha nada para estar lá. Foi dado o alvará dele, mas não entrou no sistema o alvará. Aí Deus, pela misericórdia, me usou e falou, Vaso, só tem uma coisa para você fazer e você ir embora amanhã. Ele é o quê? Você se reconciliar com Cristo. Ele começou a chorar. Ele entendeu que era esse o propósito. Ele se reconciliou. No outro dia ele foi embora. Irmãos, teve milagres de curas, fizemos o propósito da água, fizemos o propósito de uma carta a Deus, pedindo a justiça de Deus, aonde eu também pedi da minha parte. Eu falei, Deus, se realmente eu tenho algo nessa investigação, que eu vou assumir o que é meu, mas o que não é meu, Deus, eu não quero fazer a obra no sistema, mas se no sistema estiver precisando de mim, Deus, eis-me aqui. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu assumi uma posição, eu assumi um compromisso com Deus diante integrantes do PCC, diante ao cárcere, diante aos funcionários, diante àquela multidão que estava ali.
E eu e Deus, eu assumi comigo uma responsabilidade. Eu não quero mais viver esse mundo. Eu não quero mais corrupção, não quero mais droga, não quero mais crime. Nunca me deu nada, só me tirou. Então quem está me dando hoje é Deus. E cabe a mim. Ai de mim se não pregar o evangelho e se não falar do que ele fez. Irmãos, dentro desse tempo Deus fez muitas coisas ali dentro. Curas, libertação, reconciliação, almas sendo salvas. Praticamente umas 20 almas foram salvas ali dentro deste tempo. E detalhe, um rapaz satanista participava do culto. A gente fez um propósito com Deus. Eu fui ousado, Deus me deu uma ousadia. E eu disse, se não acontecer nada hoje, Deus estava me usando na palavra, eu paro de pregar o evangelho. Irmãos, mas foi uma ousadia que Deus deu para Elias. Quando Elias consertou o altar, colocou a oferta e pediu, Deus, manda fogo aí do céu. Irmãos, esse satanista falou, se acontecer hoje comigo, eu largo a maçonaria para servir esse seu Deus aí. Eu olhei para o céu e você acredita que eu preguei justamente que Elias desafia os 850 falsos profetas? E eu nem sabia, mas aí ele falou que era maçom. Ele tinha uma tatuagem que, distinguia bem a pessoa na maçonaria. Pois é, acabou a palavra. Acabou o culto. Algumas horas depois, Deus apagou do sistema todos os BO desse rapaz. Esse rapaz largou a maçonaria e se converteu a Cristo. Aleluia! Essa é a maior retribuição que eu tenho da parte de Deus. Eu não cobro para fazer a obra. E, irmãos, não sou de acordo com quem cobra, mas cada um. Irmãos, o meu pagamento é eu ver uma alma saindo da onde está para servir a Deus. E conversando com o meu amigo Jamerson, que inclusive foi meu auxiliar, está lá na frente da obra, hoje eu estou na rua. E Deus, ele foi tomando uma proporção na minha vida que, numa conversa que eu tive com o Jamerson, ele citou, somos provocadores de milagres. Aí o Espírito Santo despertou em mim, esse é o seu ministério. Onde na hora eu anotei, Ministério Provocadores de Milagres, e comecei a trabalhar com esse nome. Irmãos, o último dia que eu preguei, Deus me usou de tal forma que um rapaz, um peixe grande, digamos assim, se converteu a Cristo. Aí Deus gritou no meu ouvido, acabou o seu tempo aqui. Eu falei, meu Deus. Irmãos, para mim sair no dia que venceu as 10 dias, ou seja, os 40 dias, foi uma luta, que o diretor não queria deixar eu sair, tá? Mas dentro dos direitos que eu tenho um conhecimento na área penal, e eu disse a ele, se o senhor não me soltar hoje vai estar irregular, eu vou processar. Ele foi lá e tal, e realmente voltou e falou, não ia deixar você sair não, mas você conhece um pouquinho dos direitos, você vai embora hoje. Ah, gente, o inimigo quis me desanimar, mas olha onde eu estou hoje. Eu provoquei meu milagre, e cada dia eu provocava um milagre. O diretor da unidade brecou a gente de cultuar. Vizinhos estavam reclamando dos cultos. O diabo, o inferno, estava sendo incomodado. Mas o céu estava conosco. E isso foi tão lindo, irmãos. Porque eu falei, eu batia de frente quando eu estava no crime, com a polícia, com quem fosse. Hoje, nós temos que respeitar as autoridades, porque elas estão lá, porque Deus colocou. Mas agora, para a obra de Deus, aí não. Eu olhei para a cela, olhei para os meus companheiros e falei, olha, quem tiver comigo, amém. Quem não tiver, eu não vou aceitar. Eu não vou, nada vai me calar. Nada. Não vou brecar, eu não vou negar Cristo. Continuamos. Irmão, os funcionários tudo viram o que Deus estava fazendo lá dentro. Línguas estranhas, renovo. Meu Jesus, é maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus aqui. Na onde ele chegou na cela, antes de eu ir embora, ele olhou para mim e falou, olha, das 6 horas até às 7 horas, pode realizar o culto. Eita Deus, tremendo, porque eu coloquei ele no joelho e Deus me honrou. Ou seja, muitos hoje estão negando a Cristo por medo, confundindo as coisas, por certas decisões ou atitudes. Irmão,
por ser quem eu fui, não é mérito, tá? Sou ex-integrante da facção, ex-dependente químico, ex-morador de rua. E olha, tem sim alguns momentos que me abatem, mas maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Daí surgiu o Ministério Provocadores de Milagres. Eu estou continuando aqui na rua provocando o meu milagre. Hoje temos a Rádio Nova Shekinah, projetos, e a partir de amanhã, domingo, estarei me unindo à Igreja Evangélica Poder e Armadura de Deus, onde os pastores abraçou a minha causa, abraçou os projetos. E é isso aí, gente. Tamo junto. Essa é a origem do Ministério Provocadores de Milagres. Vocês conhecerão muito desse ministério, tá? Ministério esse que vai trazer muitos eventos de cruzadas, de libertação, de cura, sinais e manifestação de Deus, tá bom? Muitas palestras, inclusive, como terapia espiritual, né? Porque hoje em dia não é o fato de ser uma igreja que precisamos ser habitolados em só uma questão. Hoje em dia a área psicológica das pessoas estão muito abaladas e é necessário a gente entender um pouquinho da psicologia, tá bom? Fique com Deus, Ministério Provocadores de Milagres em Ação.